Vamos falar hoje de como multiplicar o seu patrimônio com empreendimentos imobiliários. Muitos proprietários de terreno, empreendedores, investidores querem atuar no mercado imobiliário desenvolvendo empreendimentos imobiliários. E eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre as únicas formas que eu entendo possíveis, seguras, de se desenvolver empreendimentos imobiliários. Sendo direto ao ponto, tá? Principalmente se você for um proprietário de terreno, qualquer outro tipo de negócio que te oferecerem que não for um desses que eu vou falar nesse vídeo, já desconfie. Muito provavelmente não vai ser interessante para você e muito provavelmente não vai ter a segurança necessária para esse tipo de atividade. E as únicas formas de se estruturar uma parceria em empreendimentos imobiliários são as seguintes. A primeira delas, a permuta, que se subdivide entre duas, que eu vou falar aqui, que é a permuta física e a permuta financeira, né? Uma SCP, que é uma sociedade em conta de participação, uma espécie de sociedade oculta, e a terceira, uma sociedade propriamente dita, uma empresa específica que você abre com o único objetivo de fazer aquele empreendimento em determinado terreno. Aquele determinado empreendimento naquele determinado terreno. Sociedade de propósito específico. Quais são as diferenças entre elas, né? Qual delas será que eu escolho? O que me atende, o que não me atende? Uma escolha errada aqui pode ser fatal para o seu patrimônio. Você pode até vir a perder esse terreno se você for o proprietário do terreno. E se você for o investidor ou o incorporador, pode perder muito dinheiro e até não conseguir terminar esse empreendimento, a depender da forma com que você estruture ele. Mas vamos lá. Permuta. Permuta nada mais é que um contrato por meio do qual o dono do terreno vai entregar o terreno em troca de algo. Geralmente ou de unidades no local ou de uma participação financeira nesse empreendimento. São as permutas que a gente divide entre permuta física e permuta financeira. A física é a entrega de unidades futuras. Você entra com o terreno e você vai receber uma determinada quantidade de unidades quando o empreendimento estiver pronto. E o segundo tipo de permuta é a permuta financeira, em que você vai receber uma parcela do VGV. VGV é valor geral de vendas, ou seja, da totalidade do faturamento daquele empreendimento, serão descontados ali alguns valores que vai constar em contrato, você vai ter que negociar isso com o seu parceiro empreendedor, incorporador ou loteador. E após esses descontos, o valor, uma porcentagem desse valor é transferido para o terrenista, para o dono do terreno. Esses são os dois modos de permuta. A permuta é muito utilizada no mercado imobiliário porque por meio dela o empreendedor ele não fica tão exposto, o seu caixa não fica tão exposto desde o início. Ele gasta menos com a aquisição de terreno, que é o principal ativo para desenvolvimento imobiliário. E o terrenista, por outro lado, nem sempre tem a expertise ou nem sempre quer correr o risco do desenvolvimento imobiliário. Então ele transfere esse terreno para um empreendedor, desenvolver o empreendimento e em troca ele vai receber unidades no local, multiplicando o seu patrimônio. E muitas vezes, seja por meio do recebimento de unidades, seja por meio da permuta financeira. O segundo tipo de estruturação de empreendimentos, de modelo de parceria, é o que a gente chama de sociedade em conta de participação. Mas antes de continuar, deixa eu te falar. Se você for terrenista, empreendedor ou investidor e estiver precisando de ajuda na estruturação de um empreendimento, de uma parceria, você pode clicar no link aqui abaixo na descrição para agendar uma sessão estratégica comigo para a gente conversar sobre o seu empreendimento e eu poder te ajudar na estruturação desse contrato ou desse empreendimento como um todo. Se você for terrenista, você pode clicar no link para o formulário da nossa assessoria especializada e se você for empreendedor ou investidor, clica no nosso site e chama a gente pelo WhatsApp. Olha só, presta muita atenção, principalmente se você for proprietário de terreno. Em todas essas formas, tanto na permuta, quanto na sociedade de conta de participação, quanto na SPE, a sua participação enquanto dono de terreno é entregar o terreno, certo? Mas a forma com que você entrega esse terreno é que muda a forma com que você participa dos riscos desse empreendimento. Na permuta, como eu disse, a regra é que o dono do terreno não participe de nenhum risco. Só que ele também não tem nenhuma relação societária com esse empreendedor. Já na sociedade em conta de participação, você entra como um investidor.
E a sua parte, você, proprietário de terreno, a sua parte no investimento é entrar com o terreno em si. Mas você não é sócio propriamente desse empreendedor. Você é um sócio oculto, um sócio investidor. Vocês vão assinar um contrato privado, muitas vezes confidencial, por meio do qual você vai entregar o terreno para eles, em troca de uma confissão de dívida, por exemplo, em troca de pagamento ou de participação ou de unidades futuras. Uma das vantagens que se costuma vender por aí para os terrenistas é a vantagem tributária. Afinal de contas, você vai receber os valores, principalmente na permuta financeira, você vai receber os valores sem nenhum tipo de pagamento de tributo, porque você vai receber como se fosse uma distribuição de dividendos, que não ensina imposto de renda, correto? Então, ele, nesse sentido, é realmente bastante interessante. No entanto, você não consegue, por exemplo, contratar determinadas garantias que você conseguiria na permuta. Exemplo, seguro garantia permutante. Você pode tranquilamente contratar um seguro garantia permutante quando você entra como permutante, certo? Agora, quando você entra com uma SCP, uma sociedade em conta de participação, querendo ou não, você é sócio do empreendimento, ainda que um sócio oculto. Então, as seguradoras não atenderão o pedido de seguro garantia permutante para esse tipo de estruturação específica. Um dos principais pontos de segurança para os terrenistas que eu costumo indicar é exatamente o seguro garantia permutante. Então, funciona como um termômetro. Menor dos riscos de participação no empreendimento, permuta. Um risco intermediário, sociedade em conta de participação. Que apesar de você participar das benesses de ser um sócio, você não participa do ônus. Todas as responsabilidades vão recair sobre o empreendedor, ao menos em tese. Você precisa estruturar muito bem esse contrato de sociedade em conta de participação. Primeiro, para você conseguir comprovar que ele existe. Segundo, tem que ter muito claro as responsabilidades de cada um, para ficar evidente que você é um investidor no empreendimento e não responde por nada. A dificuldade aqui é caso a empreendedora venha falir, por exemplo. Dificilmente você vai conseguir reaver esse terreno com tranquilidade. Coloca aí na conta do risco que, se você não confiar nessa empreendedora, você está correndo um risco grande. E se ela vier a quebrar, você provavelmente vai perder o seu terreno. A terceira modalidade é uma sociedade propriamente dita. Você entra como sócio ostensivo, inclusive. Você vai constar no contrato social dessa empresa, junto à JUSESP, ou qualquer que seja a junta comercial do seu estado, e vai ser um sócio formal desse empreendimento. Você vai arcar com responsabilidades. E, perante terceiros, você vai responder normalmente como qualquer outro sócio desse empreendimento. Então você vai responder por riscos tributários, você vai responder por riscos de consumidores, enfim, você vai responder pela atividade como um todo. Porém, evidentemente, a parcela que você vai receber em contrapartida é maior. Quanto maior o risco você toma, nada mais justo do que você receber uma parcela maior, não é verdade? E se você está desenvolvendo um empreendimento ainda nesse ano de 2025 ou para os próximos anos, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você, em que eu analiso a estruturação de empreendimentos num cenário econômico de juros muito alto, como o que a gente está vivendo hoje.